Fala galerinha, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fisiologia Virtual. Hoje com mais um episódio do Tem Alguém Aí, para que vocês possam me conhecer melhor e eu também possa conhecer vocês a partir do que vocês colocam nos comentários. Bom, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês como eu decidi, como eu concluí que eu queria ser professor e acabei ingressando nessa carreira. Eu estava refletindo recentemente, a partir de um outro trabalho que eu estou fazendo, sobre a minha história e como é que eu acabei chegando até aqui e optei por fazer seguir diferentes estratégias docentes, né? Quem é meu aluno sabe que eu estou sempre inventando uma coisa diferente, que eu tenho uma certa dificuldade de seguir modelos tradicionais de aprendizagem, porque eu acho que eles estão defasados e eles não funcionam mais tão bem quanto já funcionaram um dia. Então, refletindo um pouquinho sobre isso, eu acabei concluindo que, desde criança, eu sempre gostei de investigar o que estava ao meu redor, olhar o mundo e tentar entender o que estava acontecendo com o mundo. E sempre que eu descobria algo novo, eu precisava compartilhar isso com alguém. Eu tinha uma necessidade muito grande de achar alguém e explicar aquilo para alguém. Sempre que um novo conhecimento adquiria significado para mim, eu conseguia trazer ele para a minha realidade, me apropriar dele, eu acabava querendo muito compartilhar com alguém, porque eu achava aquilo tão fantástico que eu precisava contar para alguém aquilo que eu tinha descoberto. E aí eu ingressei na escola, segui nos métodos tradicionais, tive alguns problemas durante uma fase da minha vida com a escola, porque é muito difícil para uma criança ficar sentada numa sala de aula, numa cadeira, olhando para um professor falando durante um dia inteiro. Criança quer brincar, criança, jovem quer brincar, quer aprender brincando. Isso que é a forma de aprendizagem normal dos mamíferos, é através da brincadeira. Então eu tive algumas dificuldades. Mais ou menos pela quinta, sexta série eu tinha uma certa agressividade assim com os meus colegas, justamente por não me adaptar bem a essa situação de ficar sentado dentro de uma sala de aula. Mas aí eu entendi que aquilo era aquilo e eu tinha que seguir aquele baile, me adequar às regras sociais para poder seguir adiante e não prejudicar a minha trajetória. Mas sempre que possível eu procurava outros espaços de aprendizagem, investigando o mundo, misturando os produtos de limpeza que tinha na minha casa, para ver o que ia dar e tentando descobrir coisas novas além daquilo que eu estava vendo em sala de aula. Um grande problema que eu tinha era conversar, porque quando fazia sentido para mim o que o professor estava me explicando, eu queria muito compartilhar com meus colegas. E aí eu acabava, me incomodando porque eu estava conversando demais na aula. Mas na verdade eu estava só tentando compartilhar com esse meu colega ali o que eu tinha entendido daquilo e tinha achado tão fantástico. Quando eu estava no ensino médio, eu conheci alguns professores que começaram a fazer a diferença na minha vida e na minha carreira de aprendizagem, né? Um professor de química, particularmente, o professor Evandro, que me levou para o laboratório de química, me deixou com instruções, me orientou a criar práticas, me deu material para eu estudar e começar a expandir a minha capacidade de entender o meio que me cercava e trabalhar como monitor para os meus colegas desenvolvendo práticas de laboratório de química. Ainda ali a gente começou um projeto para ensinar química para crianças de quarta série de uma forma divertida, para que essas crianças não tivessem medo da matéria de ciências, né, quando vai para o quinto ano. Não sei como é que está agora isso, né, que mudou, mas na minha época do quarto ano para o quinto ano é que as coisas mudavam bastante, que a gente começava a ter vários professores e várias matérias, e uma que dava muito medo em todo mundo era a tal de ciências. E aí a gente começou a trabalhar com essas crianças, ensinando eles a fazer perfume, sabonete e outras coisas, e mostrando que a química era legal, justamente para que eles não tivessem mais esse receio de entrar na quinta série com medo de ciências. Então ali eu já comecei a identificar que eu gostava muito de compartilhar conhecimento, e conversando com esse professor e mais uma professora que eu tinha de biologia, que era a professora Carol, eu comecei a entender que talvez eu devesse seguir carreira na pesquisa e docência. E eu comecei a procurar isso. Eu fiz um semestre de biologia numa universidade, curti bastante algumas cadeiras, não gostei de outras, acabei desistindo do curso, fiquei meio ano trabalhando, sem estudar. Aí eu fiz vestibular para biomedicina, entrei na biomedicina numa universidade muito legal aqui da região, só que na época ela era um centro universitário, não tinha muita pesquisa e eu acabei saindo do curso também depois de um semestre, fiquei meio ano trabalhando e estudando para o vestibular
E aí eu finalmente fiz o vestibular para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa já era a segunda vez que eu ia fazer, né? Uma vez eu não tinha passado, a primeira vez. E aí eu passei para biomedicina e ali se descortinou um mundo de conhecimento com várias áreas de pesquisa e eu fui vagando por todas que eu pude durante a graduação e acabei optando pela fisiologia porque ela me dava justamente essa capacidade de ver o todo e estudar o mundo. Então, por isso eu acabei optando pela fisiologia. Quando eu ingressei no mestrado, eu estava extremamente ansioso para fazer a cadeira de didática e poder experimentar como era dar aula para o ensino superior. Fiz a cadeira de didática e optei por fazer o meu estágio didático com a biomedicina, com o curso de biomedicina, já que era meu curso, dando a cadeira de fisiologia, a parte de fisiologia renal. Ministrei, foi bem legal, embora tenha sido muito desafiador, porque eu tinha uma formação bem clássica, eu tentei dar uma aula mais clássica, eu vi que não estava funcionando, e aí eu me arrisquei a pegar um giz e ir para o quadro e começar a desenhar. Então, quando eu estava lá no mestrado, é que começou esse meu amor por construir desenhos para tentar explicar algo para as pessoas. E isso veio se modificando até que a gente chegou nesse modelo do canal, que tem o quadrinho, que fica em cima da mesa, e eu vou explicando para vocês os conteúdos construindo no quadrinho. Depois, ao longo do mestrado, ainda do doutorado, eu comecei a ajudar alguns professores, então eu dei aula em vários cursos, principalmente de imunologia, junto com esses professores, como auxiliar, né, como professor mesmo daquela cadeira, porque eu era ainda aluno de mestrado e depois de doutorado. Depois eu fui professor num curso de especialização em biomedicina estética, dando a parte de metodologia científica, de bioética, que é uma parte que eu gosto muito. E aí, finalmente, eu passei para a seleção para ser professor numa universidade. E aí é que o bicho pega de verdade, né? No momento que tu assume uma turma, que tu tem que estar todo dia com ela, é que tu começa a ver as reais dificuldades e onde os alunos estão começando a empacar com o teu método de ensino. Então, para começar nessa universidade, eu montava meus PowerPoints, clássico, né, como a maior parte dos professores, e eu ia para a sala de aula com meu PowerPoint de fisiologia e metralhava a galera usando o PowerPoint. E aí eu começava a olhar esses alunos e ver que eles estavam com os olhos arregalados, que eram uns tostão, porque não estava entendendo muita coisa, e eu lá trifaceiro achando que estava abalando na sala de aula. E aí eu comecei a me dar conta e me lembrar daquela experiência que eu tive lá ainda no mestrado, que talvez eu tivesse que reformular a minha forma de dar aula, repensar o meu eu docente. E desde então, todos os dias da minha vida, eu repenso a forma como eu vou compartilhar conhecimento, e eu comecei a migrar de uma lógica de conteúdo, de entregar um conteúdo, para uma lógica de experiência de aprendizagem, né? Garantir que aquele meu estudante tenha uma experiência de aprendizagem, que a mente dele se abra para entender o funcionamento do nosso organismo, para entender o mundo de uma forma um pouco melhor e fazer disso dele um profissional um pouco melhor. Então, com esse vídeo, o objetivo era contar um pouquinho mais da minha história, para que vocês me conheçam um pouquinho melhor. Eu vou fazendo outros vídeos também contando algumas passagens específicas, né? Minha experiência na pesquisa, o que eu fazia no doutorado, para vocês irem me conhecendo e a gente formando um vínculo de troca que é tão importante para os nossos processos de aprendizagem, né? Fica ligado que está vindo um monte de novidade no canal agora em 2021. Com comunidades de aprendizagem, que é uma coisa que eu gosto muito, e eu vou contar para vocês um pouquinho mais desse trabalho que eu desenvolvo já há alguns anos, nos próximos vídeos. Certo? Então, como sempre, agradeço o carinho de todos vocês e desejo ótimos estudos. Até mais!